Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o professor Matheus e nós estamos aqui para mais uma aulinha sobre fisiologia humana. Hoje, sistema nervoso. Gente, ele amedronta. Eu falo que é um dos sistemas mais fantásticos do nosso corpo. Você entender o seu funcionamento, você observar o sistema nervoso é uma coisa fantástica. Você entender como é que ele funciona, você olhar para aquele negócio e falar, meu, esse troço funciona mesmo. Isso aí, o sistema nervoso. Imprescindível. Nós temos duas aulinhas na sequência sobre o sistema nervoso. Dividimos em duas partes. Vamos conhecer o sistema nervoso? Como é que ele funciona? Vem comigo aqui na sua anatomia. Olha lá. O sistema nervoso é dividido em duas porções. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E os nervos e ramos que partem dessa região compreendem o sistema nervoso periférico. A função desse sistema? Controlar, coordenar, dimensionar tudo. Quando o seu corpo recebe um estímulo, é ele que vai trabalhar com esse estímulo e responder a ele. Ok? Então vamos ao sistema nervoso central, suas partes e seu funcionamento, para que ele serve? Vem comigo. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Sendo que o encéfalo é aquela porção localizada dentro da sua caixa craniana e a medula espinhal é o prolongamento do encéfalo ao longo da sua medula espinhal, ok? Ao longo da sua coluna vertebral ali. Para que ele não sofra acessos, ele precisa ser protegido. Três estruturas o protegem. Primeiro, os ossos, no caso o crânio e as vértebras, o crânio protegendo o encéfalo e as vértebras protegendo a medula espinhal. As meninges, que são três membranas que envolvem todo o sistema nervoso central. São elas, externamente, dura mater, no meio, aracnoide e mais próximo ao sistema, a pia mater. Gente, são importantes membranas que impedem impactos. Uma terceira estrutura é o líquido céfalo-raquidiano, ou chamado líquor. Então, imagine o sistema nervoso central como sendo uma estrutura extremamente protegida. Eu tenho osso, eu tenho três membranas e entre eles eu tenho um líquido, que são importantes para evitar impacto, para evitar a ação de micro-organismos, para que nada seja afetado nele. Ok? Agora, vamos falar um pouco do encéfalo? Quais são suas partes e seu funcionamento? Cuidado, porque as pessoas acham que cérebro e encéfalo é a mesma coisa. E não é, hein? Vem comigo aqui. Olha lá. O encéfalo é formado por a estrutura toda localizada na nossa caixa craniana. Ele é formado pelo cérebro, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo, pelo tronco cefálico, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e pelo cerebelo. São as partes desse nosso sistema que, do ponto de vista funcional, o cérebro é a principal parte, é a maior parte, sendo o telencéfalo a porção mais desenvolvida, pregueada, com sulcos e depressões, repletas de dobras, repletas de estruturas. Esse telencéfalo é dividido em hemisférios cerebrais, o lado direito e o lado esquerdo. Sendo o lado direito, como coloquei para vocês, responsável pela consciência artística, criatividade, intuição, o lado esquerdo pelo raciocínio, pela lógica, pela ciência, pela habilidade com números e tudo mais. Ok? São os hemisférios cerebrais. Onde a porção central do cérebro é chamada de substância branca e a porção periférica de substância cinzenta. Ou seja, tudo que é externo é córtex, tudo que é interno é medula. A porção cortical do cérebro é formada apenas por corpos celulares de neurônios, por isso substância cinzenta. Enquanto que a porção interna é formada por neurofibras, ou seja, axônios e dendritos, que vão formar essa estrutura e dar esse aspecto esbranquiçado ao cérebro. Tudo que se fala em raciocínio, em pensamento, em inteligência, em respostas, é o córtex cerebral responsável por essa formação. Esse processamento parte dos corpos celulares dos neurônios que ali estão. Ok? Vem comigo aqui de novo. Nós temos a seguinte situação. O diencéfalo, que é a segunda parte do cérebro, é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. Tálamo e hipotálamo, sendo o hipotálamo a estrutura ligada ao nosso sistema hormonal. Ele é responsável pelo controle da temperatura,
pelo apetite, pelo equilíbrio hídrico. ADH, lembra do ADH que nós falamos na nossa aula, na nossa aulinha anterior? Isso aí. Ele também está ligado à expressão emocional e sexual, pois produzem um hormônio chamado ocitocina, e pela integração neuroendócrina. Enquanto que o tálamo é aquela relação com as questões sensoriais e que faz a integração entre o sistema sensorial e o sistema nervoso. São duas partezinhas mínimas localizadas dentro do nosso sistema nervoso, mais especificamente dentro do nosso cérebro, tá? O cérebro é uma parte do nosso encéfalo, ok? Situações importantes. Guardem o hipotálamo, ok, gente? Muita atenção nessa estrutura, beleza? Agora, e o tronco cefálico? Vamos ver com ele para mim? Olha lá, o tronco cefálico, ele tem um mesencéfalo, que é responsável pela recepção e coordenação de informações. O tônus muscular, a nossa postura, a nossa estrutura. Enquanto que a ponte, ela contém fibras nervosas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Daqui a pouco a gente vai falar do cerebelo. E o bulbo, responsável pelos movimentos cardiorrespiratórios. A coordenação de respiração e movimentos cardíacos é dada pelo bulbo. Anatomicamente, você tem ali o desenho. Mesencéfalo, ponte e bulbo, que são essas estruturas de formação, ok? Vamos agora ao cerebelo. Como assim? Ele coordena e orienta os movimentos e a postura corporal. Ele está ligado à nossa coordenação motora. Galera, quando a gente fala no cerebelo, a gente fala em situações como pular corda, andar de bicicleta, andar numa linha reta. Você aí, cervejinha, aquela coisa toda, aquela perda de equilíbrio, de coordenação, é um efeito do álcool sobre o cerebelo. Você perde essa relação. Então, se você afeta o seu cerebelo, você tem uma perda de coordenação motora, uma perda de postura e de equilíbrio do seu corpo, que é determinado por ele, beleza? Vamos ver anatomicamente onde ele está? Olha lá na imagem comigo. Anatomicamente, ele está ligado aí, ó, nessa condição. Olha o carinha ali com o cerebelo meio alterado ali, ó. Alguma coisa aconteceu, né? Olha que bonitinho. Papai Noel deixou de entregar os produtinhos para ele aí, né? Isso aí é o que acontece quando você altera o cerebelo. A festa de Natal foi boa do Papai Noel, né? Ok, galera? E agora? Eu fechei o encéfalo. A continuidade do encéfalo é a medula espinhal. Vamos a ela. A medula espinhal é o prolongamento. Ela liga o corpo ao encéfalo e o encéfalo ao corpo. Ela elabora respostas simples para alguns estímulos. A isso nós chamamos de ato reflexo. Quem nunca botou a mão numa chapa quente? Quem nunca teve essa ação? Cuidados anatômicos. No encéfalo, mais especificamente no cérebro, a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna. Na medula espinhal ocorre uma inversão. O canal central é formado de substância cinzenta e o canal externo, a medula, de substância branca. Em toda a medula espinhal existem as meninges formando. Nessa estrutura vão se ligar os nervos. Os nervos se ligam diretamente à nossa medula espinhal, tá? Eles partem do nosso corpo. Então funciona assim. Qualquer estímulo que você receber em qualquer parte do seu corpo, eles vão para a medula espinhal. Da medula espinhal vão para o seu encéfalo. O estímulo é traduzido, devolve para a medula espinhal, devolve para o seu corpo, o órgão efetor. Então ela é o canal, ela é a medida que existe. Tanto que qualquer coisa que promova um impacto, uma quebra da medula espinhal, impede essa passagem do estímulo, promovendo, por exemplo, casos de paraplegia e tetraplegia no indivíduo. Ok? Tranquilo? Chegamos nessa situação. Qual que é o nosso próximo passo? Entender como o estímulo chega através da periferia do nosso corpo. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Um beijo para vocês.